A prática docente se insere no contexto da educação formal, como prática educativa marcada pela sistematicidade e pela intencionalidade, devendo apresentar qualidade técnica e formal, como também compromisso e envolvimento político. Seu desenvolvimento exige, por parte dos professores, consciência expansiva da prática como forma de promover a formação de sujeitos conscientes e atuantes na sociedade, inclusive de si enquanto professor. Nessa perspectiva, a profissionalização docente é processo importante para o desenvolvimento da prática do professor. Este vídeo tem como objetivo introduzir algumas das definições básicas relacionadas à profissionalização docente, enquanto disciplina componente dos cursos de licenciatura do Instituto Federal de Ciência e Tecnologia do Piauí, assim como por se constituir importante aspecto da formação profissional docente. As ideias são apresentadas com base nas referências disponibilizadas na descrição. Os termos que abordaremos são docência, saberes e profissionalização, e não podem ser considerados isoladamente, pois na realidade se intercruzam, compondo sentidos e significados que permeiam a prática e a profissionalização docente. Todavia, a forma simples e elementar como são apresentados neste vídeo intenciona constituir-se um convite para a participação na citada disciplina, bem como para uma exploração mais aprofundada dos mesmos e, mais importante, como um convite para investimento permanente no desenvolvimento profissional. O termo docência tem origem etimológica no latim docere, mais ência, e significa ação ou resultado de ensinar, ato de exercer o magistério, ministrar aulas. Etiologicamente, a expressão tem suas origens no latim docere, que significa também o ensinar, instruir, mostrar, indicar, dar a entender. Na origem encontra-se a expressão docendo discimus, com a ideia de que se aprende ensinando. Nesse sentido, no cotidiano da sala de aula, em meio ao processo educativo, o professor aprende e constitui sua docência. Para o exercício da docência, os professores colocam em jogo uma série de saberes. Esses saberes são desenvolvidos na experiência de vida pessoal e profissional dos professores ao longo da sua formação inicial e se fortalecem na formação contínua, existindo possibilidades de aperfeiçoamento por meio da atribuição de sentido e significado a esses saberes, de forma que seja continuamente reconstruído, representando permanente processo de produção do conhecimento, resultando em profissionalização contínua que pode refletir na melhoria da qualidade das práticas docentes e, consequentemente, na formação de professores e alunos. Gamboa define saberes como variedade de respostas a determinado fenômeno, informações diferentes sobre algo. Os saberes se apresentam como respostas separadas das questões que os originaram e não exige relação imediata pergunta-resposta. Para este mesmo autor, enquanto o conhecimento se refere à parte dinâmica, ao processo de qualificar perguntas e produzir as respostas novas, os saberes se referem ao produto, à resposta elaborada, fechada, empacotada, sistematizada para ser distribuída, divulgada e consumida. Existem vários saberes que podem favorecer a docência, entre os quais destacamos os saberes pedagógicos, aqueles que envolvem a reflexão sobre a prática, os saberes disciplinares, que envolvem as várias áreas de conhecimento, saberes experienciais, aqueles que emergem no exercício da profissão. Tardif define saber como um saber plural formado pelo amálgama mais ou menos coerente de saberes oriundos da formação profissional e de saberes disciplinares, curriculares e experienciais. O autor atribui ao saber docente um sentido amplo, que engloba os conhecimentos, as competências, as habilidades ou aptidões e as atitudes dos docentes, tudo aquilo que é chamado de saber fazer e de saber ser. O conceito de saber, em seu sentido amplo, engloba conhecimentos, competências, habilidades e atitudes. Para Charlotte, as raízes dos saberes docentes estão intrinsecamente ligadas com o vivido e com os processos formativos, o que ajudará na reflexão e na prática da atividade docente.
Pimenta parte do princípio que os saberes compõem a identidade do professor, sendo esta construída a partir da significação social da profissão, da revisão constante dos significados sociais da profissão. Para a autora, as práticas consagradas culturalmente resistem a inovações porque ainda estão repletas de saberes válidos às necessidades da realidade. Pimenta identifica que os saberes da experiência são também aqueles os quais os professores produzem no seu cotidiano docente no processo permanente de reflexão sobre a prática. A prática docente constrói-se também pelo significado que cada professor confere à sua atividade docente, a partir de seus valores, de seu modo de situar-se no mundo, de sua história de vida, de suas representações, de seus saberes, de suas angústias e anseios, do sentido que tem em sua vida o ser professor. É importante que se considere a autoformação e a reelaboração dos saberes iniciais do professor em permanente confronto com sua prática vivenciada, uma vez que é nesse processo que os professores constituem seus saberes como prática, refletindo na e sobre essa prática. É nesse sentido que a profissionalização é dimensão fundamental para a prática docente, enquanto instrumento no processo de construção da identidade do professor, enquanto ato complexo específico exercido por um grupo profissional formado por pessoas especializadas que se mantêm unidas por uma identidade e por uma ética comuns, somando-se a isso a autonomia caracterizada pela capacidade e liberdade para a tomada de decisão e a colegialidade marcada por união com base em um código comum. Nessa perspectiva, a profissionalização docente refere-se ao processo de desenvolvimento específico da docência e que envolve vários saberes conquistados ao longo do percurso histórico e social, bem como da formação profissional, e vão se ampliando durante o exercício da profissão, constituindo-se, segundo David Alison-Neville, um projeto voltado para a dignidade e para o estado social da profissão, em que se inclui também as condições de trabalho, a remuneração e a consideração social dos seus membros.